Olá a todos, nessa aula eu vou fazer aqui um exemplo onde a gente possa utilizar o recurso de modelagem de NURBS Loft e também um pouco sobre a ferramenta Duplicate Special. Eu vou criar aqui um cubo poligonal, vou aqui no meu Channel Box, aqui no Translate de Y, vou colocar aqui 0.5, vou dar Enter, que é justamente para que o cubo fique exatamente sobre o grid, já que ele tem 1 cm de altura, tá? Então vou apertar a letra F para aproximar e vou excluir essa face da parte superior do cubo. Então para isso vou clicar com o botão direito, escolher aqui Face, seleciono essa face e vou deletar. Estou aqui com a caixinha oca, né? Na verdade já era oca, agora a gente conseguiu visualizar. Eu vou selecionar então, novamente como objeto, botão direito, Select. Vou clicar aqui na ferramenta de mover e vou duplicar esse objeto simplesmente utilizando o Command D ou Ctrl D aí no caso do PC. Então, fiquei com a cópia desse objeto. O que eu vou fazer agora é o seguinte, ó, eu vou inverter esse objeto utilizando aqui a ferramenta de escala. Clico pelo eixo vertical, né, o cubo verde aqui, e arrasto até que o objeto fique invertido. Pronto. Nesse caso, essa parte do objeto está exatamente do mesmo tamanho da parte de baixo. Então eu vou clicar pelo centro e arrastar um pouco para a minha direita para deixar essa caixa ligeiramente maior, a tampa, né, melhor, para deixar essa tampa, né, ligeiramente maior do que a caixa. Só que como vocês estão vendo, ela está na cor preta porque a normal, ou seja, o lado de fora dela está invertido. O lado de fora está para dentro. Então para inverter isso eu vou clicar aqui na opção aqui de Polygons, né, no menu Polygons. Vou vir aqui no Normals e vou clicar aqui em Reverse. Pronto. Volto a selecionar como objeto. Então agora está correto. Seleciono, pego a minha ferramenta de mover e vou puxar para baixo aqui, meio que tampando a caixinha. Para facilitar minha visualização, eu vou ativar também o modo de aramado sobre o sombreado. Ok, já tem uma boa visualização aqui da caixa. Vou trabalhar agora na minha vista de Side. Então para isso vou clicar aqui para acessar as 4 vistas. Venho até a minha vista de Side. Vou dar um toque na minha barra de espaço aqui, quando o mouse estiver aqui eu dou um toque na barra de espaço. Também para facilitar a minha visualização, também vou ativar para essa visualização o aramado sobre o sombreado, certo? Vou apertar a letra F para aproximar e o Alt com o botão direito para ajustar aqui minha vista. Já estou com essa configuração aqui, vou utilizar minha ferramenta CV Curve Tool para criar o perfil desse laço. Menu Create, CV Curve Tool. Primeiro ponto, vou clicar aqui bem próximo dessa linha central, não precisa ser exato, mas quanto mais próximo você clicar, melhor. Dei um clique aqui e vou fazer mais um clique aqui em cima, outro aqui assim, outro aqui. Então você não precisa fazer uma quantidade gigante de pontos, tá? Você precisa fazer o suficiente para atingir o modelo que você quer. Tá? Ficou muito próximo aqui, ó, dessa parte do topo da caixa, então eu preciso ajustar esse ponto. Dá Enter primeiro para confirmar a linha, ficou tocando um pouco aqui, então para editar esse ponto eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, Ctrl Vertex, seleciono o ponto que eu quero e posso arrastar. Nesse caso eu posso puxar pelo centro, porque como eu estou trabalhando numa vista ortográfica, esse plano não vai ficar errado mesmo clicando pelo centro. Como eu falei, aqui já está suficiente. Pronto, então fiz essas modificações aqui na aparência do laço. Novamente botão direito, Select para finalizar. E agora eu vou voltar na minha vista de perspectiva. Bem, nesse caso, como a gente pode observar aqui, o laço está bem no centro do objeto. O objeto está selecionado, eu venho aqui no meu Channel Box e vou colocar aqui 0.1, certo? De Translate de X. Então eu desloquei esse objeto um pouco em relação ao centro aqui para o lado de X. Vou duplicar esse objeto. Então, Command D ou Ctrl D no PC, você vai ver que vai aparecer uma curva 2. E essa curva 2 eu vou deslocar então no sentido contrário. Vou colocar aqui menos 0.1. Então agora eu tenho justamente isso. Eu tenho esse objeto exatamente como uma cópia do primeiro. Então, ó, nesse caso aqui eu posso selecionar esses dois objetos. Venho aqui no menu de Surface. Tenha cuidado de selecionar apenas as duas linhas, tá? Então no menu de Surface, vou clicar aqui em Loft. Se eu ainda desejasse fazer alguma alteração no laço, ou mesmo animar esse laço, eu precisaria ter as minhas linhas originais. Nesse exemplo aqui eu não vou animar o laço, tá? Eu só quero modelar. Então por isso eu vou excluir as linhas de construção. A maneira mais segura de fazer isso é aqui clicando na perspectiva junto com o Outline, eu vou clicar aqui tanto na curva 1 quanto na curva 2 e vou deletar.
Lembrando que eu fiz isso porque eu não vou animar esse laço, tá? Eu vou simplesmente modelar como eu fiz agora. Eu quero deixar essa parte aqui da frente um pouco mais fina, tá? Então, botão direito em cima do objeto aqui do laço, novamente nos Ctrl Vertex, e eu vou selecionar, por exemplo, só esses 4 pontos aqui, ó, da frente, tá? Então, selecionei só esses 4 pontos, vou pegar minha ferramenta de escala e vou ajustar aqui no eixo X. Só que eu quero deixar um detalhe um pouco mais fino aqui, da mesma forma como eu poderia também, se eu quisesse fazer alguma coisa diferente aqui, ó, poderia ter feito aqui também. Selecionado aqui, deixado um pouco maior, ou ainda selecionar só esses vértices aqui, ó, só esses dois, usando a tecla Shift, e, por exemplo, mover um pouquinho para dentro, um pouquinho para cima, por exemplo, para baixo, enfim. Você poderia fazer alguma modificação no laço aí, caso desejasse. Botão direito, né, Select, para finalizar a edição. Bem, então eu já tenho isso aqui. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer agora as duplicatas desse laço, certo? Ele está selecionado, posso voltar a visualizar apenas a vista de perspectiva. Então, se eu quiser fazer cópias, seria interessante fazer cópias em relação ao meu laço original. Então, ó, com ele selecionado, venho até o menu Edit, aqui no Duplicate Special, eu vou clicar na caixa ao lado. Clico aqui na caixa, abriu aqui a configuração, eu vou resetar, Edit, Reset Settings, e vou então definir quais são as configurações que eu quero. Como eu quero ter a possibilidade de, caso eu faça alguma alteração no laço principal, os outros também sofram alterações, eu não vou criar como cópias, eu vou criar como instâncias, tá? Você cria como cópias quando você quer que cada um dos objetos sejam independentes. Nesse caso eu quero que todos eles sejam modificados uma vez que eu modifique o original, então eu deixei aqui como instância. Vou indicar que eu quero 3 cópias, poderia ter digitado também aqui, tá? E como eu falei, eu quero que cada cópia ela esteja 90 graus em relação à cópia anterior. Então aqui eu tenho X, Y e Z. Eu vou mexer na rotação, então eu venho aqui para mexer na rotação de Y. Então eu coloquei aqui 90 graus, indicando então que cada laço vai ser 90 graus rotacionado em relação à sua cópia. Com tudo isso aqui já configurado, eu posso clicar então no Duplicate Special. Pronto. Porque as modificações que eu fizer no meu laço original também vão acontecer nas minhas instâncias, tá? Então, por exemplo, botão direito aqui, vou selecionar aqui o Ctrl Vertex, selecionar um desses vértices aqui só para vocês poderem visualizar. Por exemplo, se eu selecionar esse vértice, esse Ctrl Vertex, né? E também esse Ctrl Vertex aqui do outro lado, e por exemplo, eu fizesse isso aqui, ó. O que eu faço em uma, todos os outros também fazem do mesmo jeito. Pronto, cliquei com o botão direito, Select para finalizar, pronto. Se eu quiser colocar um pouco de cor aqui, eu vou modificar os shaders. Então, nesse caso, eu vou selecionar os laços, botão direito do mouse em cima do laço, escolho aqui a opção de novo material, né? Assign New Material. Na caixinha que vai aparecer aqui, ó, você tem a possibilidade de escolher um desses shaders básicos, tá? Por enquanto, eu estou trabalhando com você em sala de aula apenas com o Blinn ou com o Lambert, tá? Lembrando que o Blinn para materiais mais brilhosos e o Lambert para materiais mais foscos. Então, eu vou clicar, por exemplo, aqui no Blinn para o laço. Tá? E eu posso diretamente aqui, ó, na aba Blinn 1, que foi a aba que ele criou agora, vir aqui e escolher uma cor aqui, certo? Qualquer é meu critério. Eu poderia vir aqui também e modificar essa cor à vontade. Mesma coisa se eu quiser aplicar materiais diferentes também para as outras partes da caixa. Por exemplo, selecionando a tampa, botão direito, Assign New Material. Mais uma vez, vou escolher então o material aqui, tipo Blinn. E escolher uma outra cor qualquer aqui só para mostrar para vocês que a gente pode escolher outras cores. Certo? E assim por diante. Aí você vai escolhendo as outras cores à vontade. Ok? Então essa aula era só isso. Espero que todos consigam fazer e até a próxima.